Olá, pessoal, boa noite. Vamos aos testes. Me digam se estão me ouvindo, se estão me vendo. Alguém aí pode dar um uhul, estou te ouvindo, estou te vendo. Boa noite, pessoal! Essa é a nossa sexta live, eu nem acredito que eu estou mais de 6 semanas fazendo uma live semanal pra vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe como eu morro de vergonha. Como pra mim a noite é muito difícil. Tanto que, olha só, eu estou de calça de moletom, descabelada, roupa à vontade. Eu não sou dessas que me produzo pra aparecer pra vocês, porque senão eu nunca iria aparecer. Quem me segue no Much Mamãe, que é um Instagram um pouco mais pessoal, né? Um pouco mais das meninas fora de alimentação. Eu já fiz até um post sobre isso. Como eu não apareço tanto, porque a gente tem vergonha. Você tá falando que não descabelada, parece que o cabelo tá arrumadinho, mas é porque eu passei ali uma escovinha, né? Porque geralmente eu apareço muito mais assustadora, né? Mas eu agradeço, porque vocês são tão legais comigo que a gente acaba perdendo, sabe? A vergonha de aparecer de qualquer jeito. Porque todo mundo aqui é mãe, né? Pai, mãe, cuidador, especialistas. E entendem da nossa maternidade, né? Entende que nem sempre estaremos perfeitos pra nada, pra nenhuma situação, né? Porque na maternidade a perfeição praticamente não existe. Então estou aqui na live número 6 pra falar pra vocês sobre quando o bebê não come. Isso é... Pra mim, assim, eu falo muito de corte, eu falo de engasgo, mas eu amo quando eu falo pra vocês sobre a minha experiência pessoal com pontual. Então, o que eu vou falar pra vocês agora é... Ai, bati o joelho aqui. Ai, gente, olha o desastre ao vivo. Bati o joelho, quase derrubei a câmera. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui sobre o bebê não come? Eu vou falar sobre a minha experiência. Então eu vou falar pra vocês o que aconteceu com a Olivia, que é a minha filha mais velha, que hoje tem 5 anos, o que aconteceu com a Diana, que tem 2 anos e meio, e o que eu fiz, certo? E tem alguém aqui mandando aí direto ao assunto. Gente, mas deixa eu enrolar um pouco, as pessoas estão entrando na live. A gente tem que dar um tempo para as pessoas entrarem, não tem nem 200 pessoas aqui ainda me vendo. Então vamos lá. No começo da introdução alimentar, certo? O bebê com 6 meses, todos os sinais de prontidão do bebê é perfeito para comer. O bebê vai lá e não come, tá? Então, ó, já começa aí. Eu recebo mensagens do tipo: meu bebê tem 6 meses e 15 dias, 6 meses e 7 dias. O bebê não tem nem 7 meses, ou senão o bebê tem 7 meses e meio. E não come nada, o bebê não quer tocar na comida. Aí eu recebo mensagem do tipo: estou desesperada. O meu bebê não quer tocar, meu bebê não quer olhar, meu bebê não quer experimentar, o meu bebê não quer nada. Aí o que a gente faz? Se desespera, certo? Gente, eu vou acalmar o coração de vocês agora. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Prestem atenção. No início da introdução alimentar, eu costumo falar que é de 6 a 8 semanas, ou seja, 2 meses, os primeiros 2 meses da introdução alimentar, ou seja, até os 8 meses do bebê, o bebê está conhecendo a nova situação dele. Qual que é a nova situação do bebê? Comer. O bebê ficou ali durante 9 meses na barriga, se alimentando de líquidos, né? Aí vai pro... É de líquidos que ele se alimenta na barriga, gente? Eu não sei, sabia? Eu falei que é de líquido, mas tá, ele tá ali no líquido, na nossa barriga, recebendo alimento pela nossa placenta, pelo cordão umbilical. Aí ele vai e passa pra quê? Pra amamentação, quando ele nasce, certo? Ele passa pra amamentação ou pra mamadeira. E o que acontece na amamentação? É fácil? A amamentação é fácil? Amamentar é fácil? Claro que não. Todo mundo que amamentou aqui tem aquela mínima porcentagem de gente que consegue colocar o bebê no peito, o bebê sai mamando naturalmente da maternidade. Isso é raridade. Assim como introdução alimentar, onde o bebê de 6 meses sai comendo tudo, é raridade. Porque o bebê não está acostumado com aquilo. O bebê precisa de um tempo até se adaptar ao novo.
Então, quando ele tá na nossa barriga e veio pro peito é uma coisa, e quando sai do nosso peito, senta com todos os sinais de prontidão e tá pronto para comer, é uma coisa nova. Como que vocês querem que aquele bebê de 6 meses, aquele bebê de 6 meses e 15 dias, aquele bebê de 7 meses, aquele bebê de 7 meses e meio, já saia comendo tudo? Que já saia sabendo o que são os alimentos, sabendo o que fazer com aqueles alimentos. Não é assim. Leva um tempo. É refeição após refeição, é dia após o dia. Então o bebê de 6 meses tem o primeiro contato com a refeição e não toca no alimento, a gente já fala, não gostou. Não gostou, não quer comer, não gostou da comida, a introdução alimentar está indo por água abaixo. E não é bem assim? Não é. A gente tem que dar tempo ao tempo. Minha experiência com isso, mãe de primeira viagem. Quem é mãe de primeira viagem aqui, ó, solta um coração aqui agora, porque vai bombar, tenho certeza que tem muita mãe de primeira viagem que colocou a criança pra comer junto, porque espero que todo mundo coloque o bebê junto. Colocou o bebê pra comer junto e o bebê não comeu. E a mãe se desespera. Aconteceu comigo? Aconteceu comigo. Há 5 anos atrás, Olivia tinha 6 meses, fomos começar a introdução alimentar e, obviamente, ela não levou na boca, não mastigou, não saiu comendo, não saiu fazendo tudo que eu achei que ela ia fazer. O que eu fiz? Desisti do BLW. Desisti. Falei, caramba, ela não quer, ela não gosta do BLW, o BLW que é o problema, então vamos pra papinha. E eu fui pra papinha. Então, depois de 1 semana de introdução alimentar, mãe de primeira viagem, na minha cabeça, já tinha dado tudo errado. Eu já estava desesperada, já achando que minha filha ia ficar desnutrida, que minha filha não ia comer, que minha filha não ia gostar de comida. Eu desisti do BLW e fui pra papinha. E eu fui pra papinha mesmo, e não era uma papinha amassada não, gente, era uma papinha, eu tenho até uns posts antigos, um dia eu vou repostar isso. Eram umas papinhas bem elaboradas, sabe? Eu já tinha essa criatividade até com as papinhas. E eu fazia umas papinhas e durante 1 semana eu tentei fazer a Olivia comer as papinhas. Só que foi muito pior do que o BLW. Eu costumo falar, igual eu falo no meu livro, que se o BLW foi o fundo do poço, a papinha foi além do fundo do poço. Saiu lá no Japão já, de tanto que foi fundo o negócio, sabe? E a gente voltou pro BLW. Quando eu voltei pro BLW de novo, eu voltei com uma outra mentalidade, porque eu falei, caramba, tentei o BLW, não deu certo, ela não quis tocar nos alimentos. Tentei a papinha, ela não abriu a boca pra colherada. O que eu vou fazer na minha vida? Estudei tudo de novo, li tudo que já tinha lido de novo, vi todos os vídeos de novo, conversei com um monte de gente e eu falei, calma, então o problema não é a Olivia, não é a Olivia não gostando da comida, o problema é a minha expectativa. O problema é eu achar que ela tinha que comer a quantidade e o jeito que eu queria que ela comesse. Então, já começa aí. Quando a gente tira da cabeça o meu bebê não come o meu bebê está explorando o alimento, a gente já consegue entender uma outra realidade. Então, foi quando eu comecei a pensar, tá, tudo bem. O leite é o principal alimento do bebê até 1 ano de idade. Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, pensando, calma, Érica, respira. Ela tem só 6 meses, ela não tem 6 anos, ela não tem 60 anos, ela tem só 6 meses. E essa é a primeira vez dela com contato com o alimento. E ela mamava muito. Então, quando eu coloquei na cabeça que o leite era o principal alimento dela e que ela poderia ter a oportunidade de conhecer os alimentos no tempo dela, no ritmo dela, tudo fluiu. Tudo fluiu. Então, a gente voltou pro BLW, quando ela tinha por volta de 6 anos e meio, 6 anos não, 6 meses e meio, a gente voltou pro BLW e eu permiti. Dessa vez, eu permiti. Então, aquilo que eu achava que ela não comia no comecinho da introdução alimentar, aqueles de 6 a 8 semanas, que são os 2 primeiros meses da introdução alimentar, que o bebê está, de fato, tentando entender o que é os alimentos. Quando eu acreditei naquilo, quando eu relaxei e deixei rolar, as coisas fluíram. Refeição após refeição,
ela ia evoluindo, o interesse dela com a alimentação ia aumentando, ela ia entendendo que aquele alimento não era só um brinquedo, um objeto, ou era alguma coisa nova. Ela começou a perceber que toda vez que ela pegava um alimento, colocava na boca, ele tinha um sabor. Toda vez que ela pegava um alimento e tocava, ele tinha uma textura, ele tinha um cheiro, ele era algo. Aí o corpinho dela, naturalmente, começou a entender que aquele alimento alimenta. Porque ela começou a comer mais, começou a ingerir mais alimentos, o cérebro manda informação para tudo, para o corpinho e tudo mais, falando, opa, estou ficando saciada com isso. Esse alimento alimenta. Só que isso foi gradual, gente. Gradual. Então, de fato, a Olivia, de 6 a por volta até os 8 meses, só explorou os alimentos. O que é explorar os alimentos? É literalmente pegar o alimento, esmagar o alimento, levar na boca, fazer cara feia, devolver o alimento, tacar o alimento no chão, tacar o alimento pra cima, dar o alimento pra mamãe e pro papai na boca, colocar de novo na boca, jogar fora. Isso é explorar. A criança, o bebê, ele quer saber o que é aquilo. Se a gente entrega um copo na frente do bebê, a primeira vez na vida do bebê, o bebê não vai pegar o copo perfeitamente, segurar e vai beber o copo. Ele não faz isso com nada. Ele não faz isso com a fala, ele não faz isso com o sentar, não faz isso com o andar, ele não faz isso com o abraçar, com o beijar, com o amar, ele não faz isso com nada. Tudo é uma repetição, uma imitação, é um progresso, refeição pós-refeição. Com a Diana, quando eu já era mãe de segunda viagem, tudo já era muito mais tranquilo. Então, quando a Diana ficou sem comer, no período dos 6 meses até por volta dos 8 meses, ficou nessa fase de exploração, eu não fiquei louca. Eu não fiquei falando, meu Deus do céu, ela vai ficar desnutrida. Eu já sabia, já era muito mais fácil pra mim. Ela tinha o leite, que eu sabia que sustentava ela. Ela mamava antes de ir pra refeição. Ela mamava, porque colocar um bebê sentado com fome, para aquele bebê que não sabe que o alimento alimenta, é quase uma tortura, gente. É a mesma coisa que colocarem uma pessoa, por exemplo, com muita fome, vegetariana, sentada num lugar onde só tem carne. A pessoa vai ficar ali agoniada, porque ela tá com fome, ela precisa comer, mas ela não tem nada que ela coma. O bebê é a mesma coisa, o bebê sentado no cadeirão com fome, ele quer o leite. No começo da introdução alimentar, ele quer o leite, ele não sabe na cabecinha dele, nem o corpinho dele, que aquele brócolis, aquela batata, aquela cenoura, aquela carne vão alimentar. Ele não sabe, ele precisa de um tempo, ele precisa de refeição após refeição para aprender isso. E se a gente não permite o bebê explorar os alimentos, se a gente não permite que o bebê tenha esse tempo de aprender essas coisas, a gente surta. Porque a gente acha que o bebê não tá comendo. A gente acha que o bebê odeia comida. E o que a gente faz? Apela. A gente apela. Então a gente acaba oferecendo mamadeira no lugar de refeição. A gente oferece só o que eles gostam de comer. Ou se não, amassa e tenta colocar na boca a qualquer custo. É isso que a gente faz. Só que aí a gente começa a pegar aquele bebê que tá na introdução alimentar, conhecendo o que é refeição, e já causa vícios nele, traumas nele que nem deveriam. Eles sentam pra comer e já vem a cara da mãe, a cara do pai, do cuidador, desesperado, falando, caramba, meu bebê não tá comendo, meu Deus, mas come, filho. Aqui um pedacinho de brócolis, aqui um pedacinho de cenoura. E aquele bebê assustado tentando entender o que é toda a situação nova pra ele, e mais os pais desesperados, e mais ele com fome, e mais um negócio estranho querendo fazer, as pessoas querendo que aquele alimento entre a qualquer custo na barriga do bebê. Gente, isso, se coloquem no lugar do bebê. Se coloquem no lugar do bebê. Então, assim, para todas as famílias que estão aqui me assistindo, todos os profissionais de saúde que estão aqui, entendam que durante 6 a 8 semanas, isso é muito relativo. Tem bebê que realmente em 2 semanas já está super habituado com alimentos, e tem bebês que precisam de 10 semanas, de 12 semanas para entrar nessa nova rotina, que é a rotina da alimentação. A introdução alimentar, ela não serve para encher a barriga do bebê. Eu bato muito isso na tecla de vocês. Ela serve para apresentar os alimentos pro bebê.
Ela serve pra gente mostrar pros bebês que, olha só, muito em breve o leite da mamãe ou o leite da mamadeira não vai ser mais o alimento principal pra vocês. Então vocês precisam aprender a comer. Só que tem esse período que a gente tem que respeitar. E se a gente se desespera, gente, tudo sai do controle. Tudo sai do controle. Vira uma bola de neve. Porque o bebê vai acordar com 6 meses, aí a gente vai tentar dar o café da manhã, ele não vai comer. A gente vai tentar dar o almoço, ele não vai comer. O jantar, ele não vai comer. E aquilo vai causando um estresse, vai causando algo na gente. Aí no dia seguinte a gente já vai pensar, meu Deus, é hora da refeição, ele não vai comer de novo. E os bebês, as crianças absorvem tudo. Eles estão ali absorvendo tudo. Então é aquilo que eu falo, o bebê que já sabe que, caramba, é a hora da refeição. Quando eu sento no cadeirão, é a hora que minha mãe vai se desesperar. Aquilo não é nem maneiro pro bebê. Então se a gente entende que o bebê, com 6 meses, sinais de prontidão, ele está apto para fazer parte da refeição com a gente, com alimentos saudáveis e cortes seguros, gente, puxa uma mesa, puxa o cadeirão, coloca o bebê e pronto, como? Esquece o bebê lá. Esquece o bebê, literalmente esquece. Quer comer? Maravilha. Não quer comer? Não come. Explora o alimento, meu filho. Quer mamar depois? Vem mamar. Tá com fome, tá com sede agora? Vamos ajeitar isso, mas sem desespero. Porque isso passa. Então tá, Érica, as 6 a 8 semanas, né? Eu ia falar até 8 meses. Tá tudo bem. Então até 8 meses a gente sabe que o bebê realmente não vai comer, só vai explorar. Mas o meu bebê tem 9 meses. Meu bebê tem 10 meses e não come. E aí, Érica, ele ainda tá na fase de exploração? Pode ser que esteja. Pode ser que esteja, não tem problema. Foi o que eu falei pra vocês. Normalmente, o que acontece? E eu tô falando da minha experiência com 2 filhas com introdução alimentar de sucesso, 2 filhas com BLW. O que aconteceu? BLW desde os 6 meses nas 2. Tendo essa oportunidade de tocar os alimentos, tendo a oportunidade de ter respeito quando não quer comer. Por volta dos 9 meses, as 2 já comiam muito. Já comiam muito bem. Já comiam muito bem, porque já tinha passado aquele high, né? Aquele ponto alto de, meu Deus, isso aqui, o que é esse brócolis que eu não sei o que é? Com 9 meses, elas já sabiam que o brócolis era um brócolis, que a cenoura era uma cenoura, e que aquilo tudo ali era para alimentar elas. Então foi aumentando a quantidade de comida que eu via mais na barriguinha, né? Mais a entrar na barriguinha delas do que no chão, do que terminar a refeição e ficar ali em cima da bandeja. Então, comigo, por volta dos 9, 10 meses, as minhas filhas já tinham entendido que o alimento alimenta. Mas tem bebê que demora um pouco mais. Só que esses bebês que demoram um pouco mais, tipo 10 meses, 11 meses, provavelmente, e se eu tiver errado vocês podem me corrigir, provavelmente na introdução alimentar, naquelas 6 a 8 semanas que eu falei pra vocês, não teve esse período respeitado. Esse período deve ter sido um período de maior caos, deve ter um período de frustração. Então, quando aquele bebê chega nos 9, 10 meses, é porque ele ainda está naquela fase de adaptação. Entendeu? Porque ele não teve aquilo lá nos 6 meses, aquilo lá no comecinho da introdução alimentar. Então, tem bebê que realmente posterga um pouco mais. Mas a gente tem que lembrar que até os 12 meses do bebê, o leite é o principal alimento dele. Certo? Então, mesmo que o bebê não coma nas refeições, mas ele mame depois das refeições, não tem problema. Porque o objetivo da introdução alimentar é apresentar os alimentos. Então, se vocês apresentaram os alimentos para o bebê, a introdução alimentar está sendo sucesso. Se o bebê teve contato com o alimento, tentou colocar na boca, sentiu o cheiro, viu a gente comendo, se toda aquela refeição foi uma aula para o bebê, a introdução alimentar está sendo sucesso. Tá, Érica, mas agora só, meu bebê fez 12 meses. Fez 12 meses e aí? Ele não come, tem 12 meses e não come. E o que eu faço agora? O que eu faço? Tem uma aula no meu curso que chama E depois dos 12 meses, como é que fica? E eu conto toda a minha experiência, o que aconteceu. Aqui eu não vou poder contar muito, porque eu tenho que falar um pouco mais resumidamente. Mas o que acontece? Não muda muita coisa. Não muda. Ah, Érica, mas e o leite que é principal? Gente, mas não muda muita coisa. Se o seu bebê tem 12 meses e ele não come muito,
E esse muito é bem relativo, né? Porque às vezes a gente acha que o bebê não come muito, mas é aquilo sobre saciedade do bebê. Temos que respeitar, porque o estômago do bebê é muito pequeno. E o estômago de um bebê de, por exemplo, 10 quilos não é o mesmo tamanho do estômago de outro bebê de 10 quilos. Então a gente pode ter 2 bebês de 10 quilos, 2 bebês com o mesmo tamanho, só que o estômago diferente, com saciedades diferentes. Tudo depende de quanto aquele bebê gasta de energia ao longo do dia, entendeu? Então não podemos comparar com o bebezinho da vizinha. Vocês não podem comparar os filhos de vocês com as minhas filhas. Vocês não podem fazer isso. O que vocês podem fazer é pegar a minha experiência, a experiência de um monte de gente, as recomendações, as diretrizes e adaptarem para a vida de vocês. Então assim, o bebê de 12 meses, teve 12 meses, vou beber um golinho de água, tá, gente? Fez 12 meses, mas ainda não come direito. Ai, meu Deus, e agora que o leite não é... O leite é importantíssimo. O leite continua muito importante. O leite continua muito importante até pelo menos 24 meses, ou seja, 2 anos do bebê. Ele só não é mais o principal alimento do bebê, mas ele é extremamente importante. O que a gente não pode fazer é pegar aquele bebê de 12 meses, aquele bebê de 18 meses... E toda vez que ele não come, a gente tacar leite neles. Porque aí a gente vai causar esse vício de estou com fome, vou tomar leite, estou com fome, vou tomar leite. E não quer, a gente não quer isso, porque a gente quer que a introdução alimentar tenha o seu objetivo, que seja apresentar os alimentos, que o bebê entenda que o alimento alimenta. Então o que a gente faz? O que a gente faz? Com 12 meses, com 18 meses, o bebê vai passar por uma fase seletiva, natural. Os profissionais de saúde podem ir mais profundamente nisso, mas resumidamente é porque tem uma mudança tanto de queima calórica como de noção do bebê. O bebê tem uma consciência maior das coisas e o bebê tem o seu próprio paladar. Então assim, se você gosta de brócolis, bom pra você. Mas tem gente que não gosta de brócolis. Se você gosta de banana, maravilhoso pra você, mas tem gente que não gosta. Então o que acontece? Muitas vezes o bebê come brócolis a introdução alimentar inteira. Chega com 12 meses, o bebê não quer mais o brócolis. A mãe já fala, meu Deus, mas ele comia de tudo e agora ele não quer mais o brócolis. Gente, é um brócolis. Não tem problema. Ele não quer comer brócolis o resto da vida dele? Não precisa comer. Não precisa. Olha só, frutas. Ah, meu bebê não come morango e não come uva. Tudo bem. Tem a banana, tem a maçã, tem a goiaba, tem o melão. Ah, ele não come brócolis. Tudo bem. Tem a cenoura, tem a vagem, tem outros legumes. A gente sempre consegue colocar outros alimentos para poder substituir. Por isso que é importante a variedade. As minhas filhas, elas não passaram pela fase seletiva que eu vejo muito por aí, entendeu? De ter feito 12 meses, 18 meses e ficarem seletivas. O que eu reparei é que essa seletividade que muita gente fala que existe, na verdade é só o bebê, é a personalidade do bebê, entendeu? É o bebê falando, olha só, eu não quero, eu gostava, mas agora eu não gosto. Acontece isso com muita gente. Eu, por exemplo, tem época que eu amo comer uma coisa, tem época que eu não quero nem ver. Eu não quero nem chegar perto desse negócio. E a mesma coisa acontece com o bebê. E com o bebê com 12 meses, 18 meses, eles vão ficando mais espertos, gente. Eles vão ficando mais sagazes da vida, de tudo. E não é seletividade na refeição. Se a gente parar pra pensar, eles começam a ficar seletivos com tudo. Já é a roupa que não aceitam mais que a gente coloca, já é o brinquedo que eles não querem mais que a gente escolha, nem o livrinho que a gente escolha. Eles começam a ter personalidade própria, gosto próprio. Eles começam a escolher o que eles querem pra eles. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Entendeu? A gente confunde muito seletividade alimentar com não quer comer. Seletividade alimentar é algo muito sério. A criança realmente é seletiva, a criança realmente não come nada. Ou a criança come só macarrão, ou come só arroz. Isso é muito sério e tem que procurar um profissional de saúde. Tem que procurar um profissional de saúde se essa criança só come 1 ou 2, 3 tipos de alimento. Agora, se aquela criança come algum tipo de fruta, algum tipo de legume, algum tipo de proteína, ela não é seletiva, gente. Ela não é seletiva, ela só não tá a fim de comer as coisas que a gente acha que ela tem que comer. Entendeu? Então variem.
Se o bebê não quer mais comer o brócolis com 12 meses, com 18 meses, então não ofereça mais brócolis todo dia e faça ele comer. E quando ele não come, você fala, ah, meu filho, mas você gostava tanto, come um pedacinho. Não faz isso. Eu postei alguns posts hoje, vocês podem procurar nos stories que já passaram e ver na minha timeline, sobre as minhas filhas que já gostaram de banana e já pararam de gostar, já gostaram de brócolis e pararam de gostar, já gostaram de ervilha e pararam de gostar. Isso não é seletividade, isso é o gosto delas. É o gosto pessoal delas. Isso não significa que, nossa, elas não comem ou senão elas comem mal. Não, é o gosto pessoal delas. Então, assim, o bebê de 12, 18 meses, ele vai passar naturalmente por essa fase de preferências. E a gente tem que respeitar. O que é muito legal? Que o bebê com 18 meses, o bebê com 24 meses, eles já podem ser envolvidos na cozinha de uma forma muito legal. Muito legal. Então, eu vou dar um exemplo, assim, rápido. Aquele bebê de 18 meses, 1 ano e meio. Você tem um bebezinho de 1 ano e meio que amava comer cenoura e brócolis e, de repente, ele não gosta mais de comer. Parou de comer. Não quer mais comer de jeito nenhum. Temos algumas opções. Podemos variar a apresentação. Porque o que acontece? Na introdução alimentar, a gente oferece os alimentos separados, a gente oferece os alimentos, quem amassa os alimentos e oferece separado, mas é muito legumes e frutas. O bebê cansa disso, gente. Ainda mais que eles veem a gente comendo preparações. Então, o bebê com 12, 18 meses, ele precisa dessa inovação. Ele precisa que a gente seja um pouquinho mais criativo e pare de oferecer aqueles mesmos alimentos que a gente oferecia com 6 meses. Então, o que dá pra gente fazer? Preparações. Então, não gosta do brócolis sozinho? Coloca o brócolis num arroz com brócolis. Coloca no molho. A gente não tá escondendo ou disfarçando o alimento. A gente tá fazendo que, quando o bebê olhe no prato, ele veja aquele brócolis ali, seja no arroz, seja onde for, mas não é aquele brócolis que ele comia com a mãozinha. A preparação é diferente. A variação da apresentação é diferente. E isso faz muita diferença. Tem bebês que, por exemplo, o que acontecia? Gente, são muitas dicas. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando pra vocês. O que eu fazia também? Elas tiveram uma fase de parar de comer, por exemplo, feijão. Vou dar um exemplo aqui. Feijão. Amavam feijão, amavam pegar o feijãozinho com a pinça. Quando eu tinha uns 8, 9 meses, pegavam o feijãozinho, comiam, pararam de comer. Sabe o que eu fiz? Comecei a dar palito de dente. Eu começava a dar um palitinho de dente pra elas. Pra quê? Pra que elas pegassem o palito de dente e espetassem os carocinhos de feijão. E aí iam comendo. Porque eu só mudei. Eu só acrescentei uma coisinha nova na refeição delas. Eu tirei todo dia, aquela mesmice, e eu coloquei um negocinho diferente. Às vezes, elas não queriam ficar sentadas no cadeirão. A gente ia todo mundo pro chão. Eu colocava um tapete especial para alimentação, ou uma toalha, uma canga, e a gente fazia um piquenique. Ah, mas piquenique é só com lanche? Não! Leiam os meus posts antigos. Tem foto de eu e a Olivia fazendo refeição. Refeição com tomate, com brócolis, com macarrão, com carne, tudo no chão. Um piquenique mesmo. Porque os bebês precisam disso, eles precisam de estímulo, eles precisam de coisas diferentes, eles precisam de coisas lúdicas. Os bebês precisam disso. Então, se a gente pega a introdução alimentar e faz a mesma coisa todo santo dia, a refeição é a mesma, a cara é a mesma, a cor da comida é a mesma, o cheiro da comida é a mesma. Gente, essa criança vai chegar com 12, 18 meses, com 24 meses e não vai mais aceitar. Não vai mais aceitar. A criança, ela anseia por coisas novas. Ela anseia por sabores novos, experiências novas. A criança quer isso. Então, quando a criança, seu bebê de 12, 18 meses, não estiver mais comendo os alimentos que já comiam, mudem tudo. Mudem a apresentação, mudem a forma que vocês comam, conta uma história. Não tem problema. Não tem problema. Certo? E agora eu vou contar uma coisa que aconteceu quando a Diana tinha 24 meses. A Diana tinha 2 anos. Eu postei também isso agora há pouco, né, nos stories, que foi sobre a reintrodução alimentar da Diana. Quando a Diana tinha 2 anos, só voltando um pouco, as minhas 2 filhas pararam de mamar
por volta dos 18, 20 meses. Uma foi com 18 e a outra foi com 20 meses. E depois que elas pararam de mamar, elas não tinham nem 2 anos ainda, pararam de mamar no peito, elas não tomaram leite. Nunca tomaram leite, né? Não, mentira, nunca tomaram, não. Tomam leite, mas eu nunca substituí. Do tipo, não mama mais, então agora vai pra mamadeira. Não. Elas já comiam muito bem, então foi só alimentação. E assim, a alimentação a última refeição era o jantar, elas jantavam, comiam uma fruta e depois dormia. E só ia comer no dia seguinte, no café da manhã. Porque o corpinho delas aguentava e não tem problema nenhum. Eu sempre entendi que elas não precisavam desse leite. Porque a introdução alimentar delas já tinha acabado, certo? A introdução alimentar servia para apresentar os alimentos. Eu apresentei todos os alimentos que eu podia na introdução alimentar. E elas pararam de mamar. Eu não falo sobre desmame, tá? Eu sei que muita gente vai me perguntar sobre o desmame. Eu não gosto de falar sobre o desmame, porque eu acho que a gente acaba incentivando. E eu sou super a favor da amamentação, então eu não falo sobre o meu desmame. Mas assim, foi um desmame gentil, foi um desmame de mão dupla, e elas tinham quase 20 meses, só que elas nunca mais tomaram leite. Então, o que acontece? Então, a Diana, com 2 anos, ela pegou uma gripe, e não foi resfriado, foi uma gripe muito forte, a bichinha ficou acabada, febre, levei pro hospital, ela ficou 40 dias sem comer. Gente, olha só, eu chego a arrepiar. Ainda até vontade de chorar. 40 dias sem comer. Vocês não têm noção. Quer dizer, quem já passou por isso sabe, mas assim, é uma angústia muito forte. É muito forte. Olha, me dá vontade de chorar de verdade. É muito difícil a gente ver um filho nosso doente e não comendo. Só que as minhas filhas, a Diana, não tinha leite. A Diana não mamava, a Diana não tinha uma fórmula, não tinha uma mamadeira, não tinha um peito, não tinha absolutamente nada. Ela tinha 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, e ela 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Érica, mas como é que foi? Ela não voltou? Érica, o que foi? Meu Deus, como é que aconteceu? 40 dias sem comer, o que você fez? Gente, eu confesso que, assim, na primeira semana, a gente respira, né? Falando com a pediatra, conversando com a pediatra, a gente respira e entende que ela tá muito doente e que ela não aguenta comer. Ela não aguenta comer ou porque o nariz tá entupido, ela não aguenta comer ou porque o resfriado deixa o corpinho dolorido. Durante a primeira semana foi fácil entender que ela só precisava de líquido. E líquido era água, porque assim, eu não ofereço suco para as crianças aqui, elas só tomam suco integral de uva, no máximo suco integral de maçã, e eu não queria oferecer suco o tempo inteiro, porque na minha cabeça ela precisa comer sólido, entendeu? Então eu oferecia água, oferecia um suco ponderadamente, mas ela comia um pedacinho de maçã, mas a primeira semana eu consegui passar, consegui aceitar. Mas aí veio a segunda semana sem comer. E sem comer, gente, é completamente sem comer. Ela acordava, ela tomava literalmente um pouquinho de água de coco ou água normal. Eu oferecia uma maçã, ela não comia maçã. Chegava na hora do almoço, ela não comia. E acontecia isso dia após dia. Dia após dia. Eu já estava ficando desesperada. Quando deu 20 dias dela sem comer, olha, me dá até uma angústia. Quando deu 20 dias sem ela comer, ela tava magra. Ela já tava magrinha. A fralda dela, a gente teve que descer um número da fralda dela. De tanto que ela emagreceu durante 20 dias. Só que a pediatra dela, eu acho ela muito boa. Ela falava pra mim o seguinte: Érica, você tá oferecendo comida? Obviamente eu tava oferecendo comida. Ela tá hidratada? Eu dava muito líquido pra ela, né? Então tá hidratada. Então deixa. O corpinho sabe do que precisa. E realmente, gente, ela ficou 40 dias praticamente sem fazer exercício físico. Ela ficava mais tempo assistindo televisão, ela ficava mais amuadinha, ela dormia muito. Então o corpinho dela não precisava, quer dizer, precisava de comida, né? Mas não queria se alimentar. É igual quando a gente passa muito mal, quando o adulto passa muito mal, quando a gente tem um resfriado, quando a gente tem alguma coisa, a gente não tem vontade de comer.
É a mesma coisa que estava acontecendo com ela. Só que um adulto, quando não tem vontade de comer, a gente não tem alguém que fica em cima da gente, come. E se fica, a gente se irrita e a gente manda essa pessoa vazar rapidinho. Com o bebê é a mesma coisa, às vezes eles querem só um pouco de espaço. Então o que aconteceu? Eu confiei na minha pediatra, confiei na Diana, eu ofereci os alimentos, ela falava que não, eu ofereci os alimentos, ela falava que não. Eventualmente dava um pedacinho, experimentava um pouquinho de maçã, comia um pouquinho de purê, mas não comia. Até que por volta dos 30 dias, 35 dias sem comer, ela não ficou 40 dias doente não, tá? Imagina, 40 dias doente vai ficar doida. Ela ficou 40 dias sem comer. Ela pegou um resfriado muito forte de umas 2 semanas, de 10 a 15 dias, que foi o período mais crítico que ela ficou sem comer. E depois, eu acho que ela ficou nessa de recuperação, entendeu? E o apetite não voltou do jeito que voltou. Então, os 40 dias sem comer, o período crítico foi de 20 a 30 dias. Foi muito crítico mesmo. Foi quando ela emagreceu, quando ela ficava só no líquido e a pediatra acompanhando. Depois disso, ela foi aos poucos voltando a comer. E como que ela voltou a comer? Foi quando eu fiz uma reintrodução alimentar nela. E como que foi essa reintrodução alimentar, já que ela já tinha 2 anos de idade? Gente, eu chamo de reintrodução alimentar, mas na verdade é só pra dar um nome pro que eu fiz. O que eu fiz foi apresentar novamente todos os alimentos pra ela. Só que como ela não tinha mais 6 meses, eu não tinha por que cortar os alimentos em palito ou cortar os alimentos pequenininhos e oferecer separadinho. O que eu fazia era, literalmente, fingir que era igualzinho no começo da introdução alimentar. Não foi fácil. Eu confesso que não foi fácil. Tinha vezes que eu olhava pra ela, não comendo a comida, me desesperava, como se fosse mãe de primeira viagem com meu bebê de 6 meses. E na verdade eu era mãe já de segunda viagem com a minha bebê de 24 meses, com a minha bebê de 2 anos. Mas eu colocava o prato de todo mundo tava ali com a refeição, e eu falava pra Diana, Didi, aqui tá a sua comida, filha. A gente tem, eu nomeava tudo de novo. Ó, mamãe hoje aqui fez um purê, mamãe hoje tem um franguinho, tem uma cenourinha, tem um tomatinho. Tá aqui o seu prato. E oferecia pra ela e deixava ela em paz. Eu deixava ela em paz. Eu comia meus alimentos e deixava ela. Aos poucos, ela foi pegando a comida. Provavelmente, ela foi entendendo que aquela comida tinha sabor. Porque como ela ficou muito tempo sem sentir sabor, por causa do nariz, por causa do resfriado, ela já não via mais graça em comer, entendeu? Ela via a comida, ela colocava um purê na boca, ela não devia sentir o gosto do purê. Então a reintrodução alimentar dela foi isso, eu sempre oferecendo os alimentos saudáveis, os alimentos delícias, os alimentos confortáveis, que eu sabia que ela gostava, mas os alimentos saudáveis, e deixando ela em paz. Aos poucos, ela foi voltando a comer. Então, igual aconteceu na introdução alimentar, que eu dei espaço para ela entender o que estava acontecendo, eu fiz a mesma coisa na reintrodução alimentar dela quando ela ficou doente. Eu me afastei, fiz meu papel de oferecer alimentos com segurança e de qualidade e deixei ela. Eu deixei ela com mente, com corpinho, entender que novamente ela podia se alimentar com prazer, ela podia voltar a se alimentar de forma saudável e que aquilo ia fazer bem pra ela. Então, depois de 40 dias, ela voltou a comer. 40 dias. Ela voltou a comer. E hoje, quando a gente pensa, gente, principalmente nesses negócios de... eu aprendi esses dias sobre isso, sobre jejum intermitente, uma coisa assim. E fez muito... Eu não vou fazer, eu não aguento, né? Mas faz muito sentido pra mim. Porque isso é comer quando tem fome. Comer quando o corpo sabe que precisa daquele alimento. Eu falei de jejum intermitente agora, mas acho que não tem nada a ver com isso, né? Porque eu lembrei mesmo, porque... o bebê, ele faz naturalmente, se a gente permite, esse jejum de comer só quando tem fome, mama só quando tem fome. Então ele acaba fazendo um jejum intermitente natural, né? E o corpinho dela tava aqui meio que nesse jejum aí, nesse jejum doido de vários dias, entendeu? O corpinho dela precisava de líquido e descanso.
não estava precisando de alimento. Mesmo porque, nossa, eu tô suando aqui de calor. Mesmo porque o alimento, quando a gente come, existe uma queima calórica, uma energia muito grande do corpo para poder fazer a digestão daquele alimento. Então, quando a gente come, o corpo meio que foca tudo naquele alimento. Então, quando ela estava doente, eu e a médica, a gente conversando, a gente entendeu que, caramba, ela realmente precisava só se hidratar. E ela não ficava completamente sem comer, não era uma coisa, nossa, 40 dias sem comer. Não era. Ela só não comia do jeito que ela comia antes. Então ela comia um pedacinho de maçã, comia um ou 2 pedacinhos de uva, dava uns golinhos em um suco de uva integral. Então assim, era muito pouquinho, de grão em grão, como se fosse uma introdução alimentar novamente. Por isso que eu chamei de reintrodução alimentar. E o que foi o mais importante, gente? O mais importante foi não cair numa armadilha. A armadilha de oferecer besteira, a armadilha de oferecer alimentos que não são saudáveis só pelo fato de encher a barriga, só pelo fato de aceitação fácil. Eu confesso que sim, eu parei em posto de gasolina, a gente abastecendo o carro, eu olhei a conveniência e falei, Rubem, que é meu marido, vai lá e compra um todinho? Compra um todinho, vamos ver se a Diana toma um todinho, né? Tá aí não sei quantos dias sem comer, sem aceitar nada. Quem sabe um todinho ela aceita. E a gente, de fato, foi lá, comprou um todinho, deu pra ela deu aquelas bicadinhas, não aceitou mais. Mas poderia ter sido ao contrário. Ela poderia ter aceitado o todinho, tomado o todinho inteiro, e eu pensado, caramba, tá aí, é o todinho que eu vou dar. Já que ela não aceita, tá 40 dias sem comer nada, pelo menos o todinho alimenta a barriga, né? Pelo menos o todinho enche a barriga. Só que isso é um tiro no pé, gente. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque a gente entra num ciclo, a gente entra numa bola de neve. Quando a gente pega aquela criança que não come bem e a gente dá um alimento não saudável, um alimento besteira, só para suprir aquela refeição, porque é melhor comer do que não comer, isso é um erro enorme. É um erro enorme. Porque resgatar tudo aquilo que foi trabalhado na introdução alimentar, resgatar tudo aquilo de alimentação saudável, é muito difícil. Porque o bebê, quando tem a consciência, foi o que eu falei, depois dos 12, depois dos 18 meses, ele começa a ter mais consciência sobre ele, quem ele é no mundo, o que ele pode, o que ele não pode. Fica mais difícil. Por isso que a gente tem que pensar na introdução alimentar como uma oportunidade de vida. É oportunidade de vida. Para apresentar os alimentos e refeições saudáveis e como se alimentar para o filho de vocês. A introdução alimentar não é para encher a barriga. Não é para encher a barriga. É para apresentar os alimentos, é para mostrar para a criança o que são refeições, o que é se alimentar. Então, quando a gente tem isso em mente, quando a gente não cai em armadilhas, quando a gente não deixa o nosso desespero tomar conta de toda a situação, a gente consegue enxergar de uma forma mais clara. E aí a situação é melhor. A situação é melhor, porque não vira uma bola de neve. E se vira uma bola de neve pro bem, que foi o que aconteceu com a gente. Todas as vezes que as minhas filhas não comiam o que eu achava que tinham que comer, ou não comiam o suficiente, ou ficavam um período sem comer, eu logo falava, peraí, calma, respira, que é normal. Tem dia que eu não quero... lembrei, por isso que eu falei do jejum intermitente, né? Porque eu tava conversando com o meu treinador, que ele ia fazer um jejum intermitente e tal. Eu falei pra ele isso, que caramba, tem dia que eu fico 8 horas direto, acordada, sem comer. E não é porque, nossa, tá de regime ou de dieta, é porque eu como quando eu tenho fome. Eu como quando eu tenho fome. Tem dia que eu tenho fome a cada 2, 3 horas. E tem dia que eu tenho fome a cada 6 horas. E tem dia que eu como um pratão de comida. Tem dia que eu como um pouquinho menos. Tem dia que eu tenho mais sede. Tem dia que eu tenho menos sede. Tudo depende, gente, de refeição após refeição. Depende de queima calórica. Depende de muita coisa. Então não foquem em uma refeição só. Não foquem no, caramba, meu bebê não tá comendo. Principalmente se o seu bebê tem até 18 meses. Acalmem o coração de vocês. Enxerguem a introdução alimentar como algo natural, como algo benéfico e algo a longo prazo.
A introdução alimentar não é do dia pra noite, não é fez 6 meses, bum, acordou, tem sinais de prontidão, vai sair comendo, não é assim. Se a gente vive com essa expectativa que é assim, a gente só vai se frustrar, a gente só vai estragar tudo, tanto pra gente como pra todo mundo ao redor. Então assim, meu bebê não come, gente, bebê de todo mundo não come. Depende do dia, depende da refeição, depende do humor, depende dos dentes nascendo. Meu Deus, imaginem um monte de dente de vocês nascendo e vocês fazendo o bebê comer. Imagina a dor pro bebê da gengiva rasgando. Tem bebê que fica com a gengiva inchada. Agora imagina aquele bebê ser forçado a comer, aquele bebê já tá em sofrimento, já tá um estresse no bebê. A gente tem que saber como é que a gente pode facilitar tudo, como é que a gente pode tornar tudo uma coisa suave, uma coisa tranquila para todo mundo. Então, se o seu bebê tá com o dentinho nascendo, não vai oferecer alimentos que claramente vai machucar a gengiva do bebê. Foque em alimentos gelados, frutas geladas, a consistência um pouco mais macia. A gente tem que pensar nisso. Se o bebê tá chorando no cadeirão, que não quer comer, antes de já achar que a refeição está estragada, que o teu bebê odeia a refeição, e pelo amor de Deus, antes de pegar um tablet ou ligar a televisão pro bebê, pega o bebê e coloca no teu colo. Tira o bebê da refeição e coloca aqui no seu colo. Coloca o prato do bebê e começa a comer junto com o bebê. O bebê tem 12 meses, 18 meses, não quer mais comer a comida dele, faz um prato de comida só. Faz um prato de comida pra você e pra ele, senta você e come. Fala, tá bom, meu amor, você não quer comer? Mamãe tá comendo aqui. Ah, quer um pouquinho da mamãe? Quer experimentar? A gente tem que ser um pouco lúdico, a gente tem que parar de ser engessado, parar de achar que tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que ter esse corte, tem que ter esse cadeirão, tem que ter esse tapete, tem que ter esse horário, tem que ter essas proteínas, esses nutrientes. Gente, para com essas neuras. Comer é fácil. Comer saudável é natural, é fácil. A gente só precisa ter um pouquinho de consciência e relaxar um pouco. Quanto mais estressado, frustrado, quanto mais expectativa a gente ter, mais a gente se lasca, gente. Mais a gente se lasca. Então, essa é a minha experiência para vocês. O que eu fiz nas vezes que as minhas filhas não comeram? E o que eu farei daqui pra frente ainda? Porque assim, a Olivia tem 5 anos, ela come extremamente bem. A Olivia não tem o problema. Se a Olivia vira pra mim e fala, eu não quero comer, ela não quer comer. Eu sei que ela não quer comer. Eu sei que ela não tá com fome, eu sei que ela não tá com... A menor, eu não vou insistir. Porque a Olivia com 5 anos, se ela tá com fome, ela vira pra mim e fala, estou com fome. Eu quero comida. Hoje a gente chegou de uma festa infantil. Na festa infantil ela ficou só brincando, correndo. Às vezes ela parava um pouquinho na frente da mesa, roubava um brigadeiro na festa e continuava correndo. A gente chegou em casa, era 7 horas da noite. Eu tinha certeza que ela não ia comer nada, porque ela comeu um bolo, ainda um pedaço de bolo na festa. Eu tinha certeza que ela não ia comer nada. Mas ela virou pra mim e falou assim, estou com fome. Só que eu não tinha jantar, eu não tinha nada preparado. Eu até falei pra vocês hoje que eu não ia mostrar o jantar. Ah, não, foi o pessoal do Telegram. Não lembro agora. Mas eu falei que eu não ia mostrar o jantar porque minha mãe chegou e que a gente ia ter festa. Só que ela pediu comida. Eu fui oferecer amendoim pra ela. Ela falou, não quero. Eu fui oferecer uva passa, não quero, quero comida. Então eu fui descongelar arroz e fazer um ovo pra ela. Ela comeu arroz com ovo depois de uma festa infantil, porque ela tava com fome. Só que ela veio e sinalizou pra mim que estava com fome. Ela tem 5 anos e ela já sabe. O corpo dela sabe? Então, gente, isso é muito importante. A introdução alimentar é isso. A introdução alimentar serve exatamente para isso. Porque a criança saiba quando tá com fome, quando não tá com fome. Que saiba se alimentar. E eu espero de verdade, que a minha experiência, seja nos meus posts, nos meus destaques, nessas lives que eu faço, nos meus livros, aplicativos, no meu curso, tudo que eu faço e falo para vocês, que sirva para auxiliar vocês e tranquilizar vocês, para mostrar como é fácil, como é descomplicado e como pode ser muito, muito mais feliz do que vocês imaginam. Porque hoje a maioria das perguntas e questionamentos que eu recebo de vocês são vocês frustradas, vocês desesperadas, vocês nervosas, vocês preocupadas. E eu entendo, porque eu já estive no lugar de vocês. O que vocês sentem, eu já senti tudinho, eu já fui mãe de primeira viagem. Então, assim, relaxem, gente. Relaxem. Leiam os meus posts. Consumam o meu conteúdo. Quem puder pagar e quiser pagar, tem livro, tem curso, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Mas quem não puder ou não quer pagar, tem tudo de graça aqui.
Tem as lives semanais que eu tô fazendo, tem os meus destaques, os meus posts. Devorem meu conteúdo. Devorem. Conversem com pediatras, com nutricionistas. Porque a introdução alimentar, ela não é complicada. Ela não é complicada. E teu bebê não comer também é normal. A não ser aqueles casos que eu falei, que o bebê não come nada, que o bebê não quer nada. Aí vocês precisam procurar ajuda profissional. Porque pode ser, às vezes, um problema de textura, um problema de alguma coisa sensorial. Por isso que é muito importante o pediatra de vocês e nutricionistas de vocês estarem alinhados com vocês. Não adianta nada vocês quererem algo para a introdução alimentar de vocês e não terem um apoio. Então questionem muito. Porque é fácil, gente. É muito fácil. Olha, eu falei 50 minutos hoje! Quanto? Hoje a live rendeu. Eu falei no começo que hoje eu ia gostar dessa live. Eu gosto muito de falar sobre isso. Tô suando aqui, tá muito calor no Florianópolis, gente. Mas eu gosto muito de falar sobre a minha experiência, sabe? Porque assim, sobre cortes, sobre dicas de introdução alimentar, tem muita gente que fala. Agora, a minha experiência é a minha experiência. O que eu tenho pra falar pra vocês é meu, é o que eu vivi, são as minhas filhas. E eu amo isso, eu amo. Muito obrigada, gente. Quase 1 hora de live aqui. Eu gostei demais. Ai, gostei muito mesmo. E quem tiver dúvidas, eu não vou conseguir ficar mais tempo aqui respondendo. Eu queria muito. Um dia eu acho que eu vou fazer uma live só pra responder ao vivo pra vocês. Mas quem tiver dúvida, deixa uma mensagem pra mim na mensagem direta. Eu não consigo responder todo mundo com a velocidade que eu gostaria, mas é só deixar lá, tá bom? E todo mundo que... Por que eu falo cantando? Não sei, gente, por que eu falo cantando. É o meu, sei lá, é o meu jeito de falar, poxa. E agora o que eu sempre tô fazendo agora nos finais das lives, todo mundo que viu a live até o final tem 50% de desconto nos meus livros. 50% de desconto tanto nos kits, que os kits já tem desconto, mas tem mais desconto. Tem desconto nos livros individuais, tem desconto em tudo. Então, assim, eu vou colocar o link aqui pra vocês, ó. Vou colar aqui o link. Ai, meu Deus, não tô conseguindo colar o link. Não vou conseguir colar o link. Mas eu vou colocar aqui, ó. O site é muteditora.com. Ó, e vocês têm que usar o cupom LIVE. Cupom LIVE. Ai, eu queria muito copiar. Será que eu consigo? Eu tô com medo de fechar. Ai, como é que eu... Ih, gente. Alô? Cadê vocês? Sumiram aqui? Ai, eu queria colocar. Mas olha só. Quem não conseguir... Eu não consegui colar o link. Entra no site da muteditora.com. Lá no meu perfil tem o link. E usa o desconto LIVE. Então é só escrever, ó, live no final do carrinho, que aí tem 50% de desconto nos meus livros. E o último recado, suando aqui. Não tem tempo pra comprar, não tem validade. Se você tá vendo essa live, seja gravação, seja live agora, não tem problema. Se você viu até o final ela, quase 1 hora de live, você tem 50% de desconto no livro. É só usar o live, certo? E daqui 1 semana eu vou abrir a 2ª turma do meu curso. Então, quem tiver interesse, fique esperto. Se quiser, lá no link também, no meu perfil, você pode fazer parte da lista de espera do meu curso, que daqui 1 semana nós vamos abrir a 3ª turma. E o curso é muito, muito bom. Além de ter toda a minha experiência, ter materiais de apoio, o curso tem uma comunidade fechada, exclusiva para alunos do curso. Então, assim, aqui eu não consigo dar muita atenção para vocês, eu não consigo responder muita mensagem, mas na comunidade eu sou muito presente. Então, assim, daqui 1 semana a 3ª turma do curso vai ser aberta e a comunidade exclusiva é para sempre. Então, assim, o bebê de vocês hoje tem 6 meses, mas vai ter 6 anos um dia, a comunidade também vai ter 6 anos lá. Porque vai ser a maior comunidade sobre alimentação saudável para toda a família do Brasil. E eu vou fazer de tudo para essa comunidade bombar. Então, assim, daqui 1 semana eu vou abrir turma. Quem tiver interesse, clica lá no meu link no perfil em azul e se cadastra na lista de espera. Então, mais uma vez, gente, 50% de desconto nos meus livros usando LIVE, a palavra
live. Eu vou tentar salvar. Deixa eu tentar fazer. Oba! Será que eu consegui voltar aqui? Colar. Por que eu não consigo colar as coisas, gente? Não me abandonem, tá? Vocês não saiam, ainda não consigo, gente. Eu não consigo comentar. Não consigo. Não dá. Mas vocês pegaram, né? É live. Ixi, olha só o que eu faço. Tá vendo? Eu mando lá pra... Meu Deus! Pessoa mais desastrada, né? Mas é isso. Entrem no site da mucheditora.com. O link tá no meu perfil. No final do carrinho, escrevam live, tá bom? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E de coração, obrigada por todo o apoio. De coração. Tchau, tchau, gente. Essa live vai ficar gravada 24 horas e depois vai lá pro YouTube, tá bom? Boa semana pra todo mundo.